E aí, rapaziada? Então, hoje tô a fim de falar um negócio sério mesmo, que aconteceu desde o meu último vídeo. Se você assistiu, né, falando sobre equação trigonométrica, você provavelmente percebeu que tava um vídeo, assim, vamos supor, que tava meio, em alguns momentos, tinha um silêncio do nada. É porque aquele vídeo eu fiz com muita pressa. Eu não consegui editar direito e eu nem vi como é que ele ficou depois. Me falaram que o quadro caiu no meio do vídeo, que eu tava fazendo gestos obscenos com a caneta. Eu não faço ideia disso. Mas eu sei de uma coisa. Naquele vídeo eu errei. Eu errei e eu confesso meu erro. Porém, eu não sou um perdedor, porque um perdedor não é aquele que erra. É aquele que acredita e persiste no erro. Tatua essa frase na sua costela, por favor. Bom, eu quero dizer que naquele vídeo eu fiz uma equação trigonométrica baseada na tangente de 2x. Tangente de 2x igual a raiz de 3, para ser mais exato. E ela cobrava nos reais e nos era 2π. E eu fazia ela da maneira que eu achava estar correto. Não vou dizer que estava incorreto, apenas estava incompleta. Mas eu acho que já conta. E meio que induzir as pessoas a acreditarem que esse é o modo certo de fazer é algo errado da minha parte, né? Então, para isso, eu vou explicar como é que faz essa questão certa agora, de dar a maneira correta, porque realmente teve um erro, estava meio incompleta. E a do seno de 4x, que foi basicamente a última questão do vídeo, também estava de maneira incompleta e eu quero ensinar você como que você faz aquela equação trigonométrica baseada em arco duplo, triplo, quádruplo, 10.000 de arcos juntos. Dá para você fazer só se você prestar atenção aqui. Eu vou te dar um passo a passo que é bem fácil para você conseguir pegar a ideia do que você tem que fazer quando você vê esse tipo de questão. Então, para isso, eu vou pôr, né, o chapéu da sabedoria e a gente vai fazer ela aqui explicando da maneira agora correta. Bom, se você perceber, eu acabei fazendo uma gambiarrinha aqui com o meu quadro para a gente conseguir aumentar um pouco do espaço dele, porque, sinceramente, estava difícil na vertical. E aí eu dei meu jeito aqui para deixar ele um pouco melhor para a gente conseguir ter um pouco mais de espaço. Vamos lá. Começando na questão aqui, tangente de 2x igual a raiz de 3. O que a gente vai fazer? Eu gosto de começar pelos reais. Isso aqui é uma opção minha? Bom, é uma opção minha, mas na questão, se tiver de 0 a 2π, eu acho melhor você fazer de qualquer jeito para você ter uma base de onde que você vai começar. E eu vou te mostrar o porquê. Lá eu falava que a tangente para dar raiz de 3 seria a de 60 e o do terceiro quadrante também, que é 240. E aí você fazia, dividia por 2, você achava 30 e o 120. Não está errado, porém, isso é a metade dos valores. Eu vou te mostrar agora como que você faz para esse tipo de questão. Eu gosto muito de fazer o seguinte, quando eu vejo que tem um arco duplo, um arco triplo, alguma coisa, eu gosto de imaginar que isso aqui não é um arco duplo, que simplesmente volta a ser um arco normal, único, x. Mesmo que seja 3, 4, 10.000 x, eu gosto de imaginar que seja só um. Então, quando você faz essa conta, tangente de x igual a raiz de 3, aí sim, você pode dizer que você vai ter o resultado π sobre 3, que é o 60, e o 4π sobre 3, que é o do 240. Aí, você acha essas duas respostas. Como que fica no seu conjunto dos reais lá? Você faz o seguinte, x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 3 mais kπ. Por que kπ? Peraí, k pertencente aos inteiros, beleza? Por que só kπ e não 2kπ ou 4π sobre 3 mais 2kπ? Porque ó, o ciclo trigonométrico, você tem dois ângulos. O 60 aqui e o 240 bem aqui. Então, se você for perceber, eles são opostos perfeitamente. Se você pegar 180 e somar em um, você vai cair no outro. Então, tecnicamente, não precisa escrever os dois. Você pode resumir para uma só. 60 mais tantas vezes o kπ, se o k for 1, ele vai chegar aqui, que é no 240. Se for 2, vai voltar para cá. Tá bom. Tomando isso de base, você entendeu. A gente faz usando x e você acha a resposta. É muito fácil usando só um x. Agora, é 2x, pô. Então, o que eu vou fazer? Beleza. O que importa aqui no meu conjunto de solução, o que mais importa mesmo, é essa parte do meio aqui, ó. π sobre 3 mais kπ. Porque a gente vai usar ela para determinar como que ficaria no arco duplo. Vou te mostrar agora. A gente vai fazer agora usando
o arco que a gente tem na nossa questão. Então, se é 2x, você vai colocar 2x e a expressão que a gente achou usando somente o x sozinho, sem ele ser arco duplo. A gente não achou essa expressão? Então, você vai igualar ela com o que você tem. Se fosse tangente de 3x, 3x é igual a isso. Se fosse de 4x, não vai mudar. Você vai usar aqui de um só e depois colocar o que você tem na sua questão. O que você faz quando você tem uma coisa multiplicando aqui desse lado? Você vai passar para lá dividindo. Você vai dividir o π sobre 3 para ficar π sobre 6? Vai, mas tem que dividir o kπ também. Por que tem que dividir? Porque aqui é uma soma. Quando você tem uma coisa dividindo uma expressão que está somada, você não pode só colocar embaixo desse. Você tem que colocar embaixo dos dois. Então você tira esse 2 de cá e aí o 2 passa dividindo. E aí como é que fica? π sobre 6 mais kπ sobre 2. É basicamente isso que vai ficar sua conta. Então, você vai me falar agora que o conjunto, solução do 2x, vai ser x pertencente aos reais, tal que x é igual a π sobre 3 dividido por 2, π sobre 6, mais kπ sobre 2. Com k pertencente aos inteiros, para o paciente já entendeu. Você não precisa estar repetindo. Ficou um pouquinho torto, mas eu quero que você entenda que esse era o erro em que eu esqueci de comentar, porque a minha solução ficava diferente e eu achava dois resultados. Esses dois resultados entram, só que tem 4 resultados possíveis se você pensar em um ciclo só. Eu vou te mostrar quando a gente estiver em 0 a 2π, porque estamos nos reais. Mas para você entender, o conjunto de solução ficou π sobre 6 mais kπ sobre 2. Então, viu uma questão que tem um arco duplo ou triplo, faz só um. Fez só um, acha como é que faz o conjunto de solução dele. Depois que você achar, você vai pegar aquela parte lá e você vai dividir pelo número que está multiplicando aqui, ó, dentro desse parênteses aqui. É só isso que você vai fazer, nos reais. Agora, presta atenção que no 2π, 0 a 2π, você vai ter que envolver um pouco mais de matemática. Mas eu prometo, é bem simples. Agora, a mesma questão de 0 a 2π. Esse negocinho aqui, que se chama colchete, ele é para indicar intervalo. A gente tem o parênteses, as chaves e o colchete. O colchete é para intervalo, a chave geralmente a gente usa no solução, e os parênteses a gente usa para expressar, né, o ângulo, seja da tangente, do seno, ou também para expressar uma conta que você tem que colocar como prioridade na sua equação. Mas isso aqui é só por título de curiosidade mesmo, não que isso vai influenciar alguma coisa na sua vida. Ó, quando a gente faz 0 a 2π, a gente primeiro tem que saber o que vem lá dos reais. O que veio dos reais? Que a gente achou, o resultado era π sobre 6 mais kπ sobre 2. Beleza, você tem isso aqui, o que isso aqui vai te ajudar? A achar todos os resultados de 0 a 2π. Vamos lá. Eu gosto de fazer o seguinte, perceba aqui que tem π sobre 6 mais kπ sobre 2. Eu vou começar a substituir valores no k. O primeiro valor sempre vai ser 0. O k pode assumir o valor 0 e todos os infinitos números positivos, até chegar a 2π. Quando você coloca isso aqui 0, qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então tudo que você multiplicar dá 0. Alguma coisa somada com 0 não vai mudar nada, então vai ser ela sozinha. Então você sabe que o seu conjunto de solução, no 0 a 2π, você vai simplesmente pegar o primeiro termo que você tem lá dos reais e colocar. Então a gente já tem o π sobre 6. Beleza, tem mais resultados. Eu vou colocar uma vírgula aqui para ir demonstrando quais são eles. Uma coisa interessante que você pode fazer, já que o seu primeiro termo é π sobre 6, olha só, você não tem que chegar em 2π. O que é interessante você fazer? Transforma esse 2π em um número que tem um denominador como 6, porque aí a conta de fração fica muito fácil. Porque se você coloca, por exemplo, 10 sobre 6 mais 6 sobre 5, é uma conta que você tem que fazer no MMC para descobrir. Agora, se tiver 10 sobre 6 e você coloca um outro número, tipo 7 sobre 6, e soma, você sabe que é 10 mais 7. E aí o 6 só continua. Se você não entendeu, eu vou te explicar aqui, materializando melhor aqui no quadro, né? O 2π, pô, o 2 multiplicando π é basicamente o 2 sendo dividido por 1, porque tudo é dividido por 1, só que não aparece. E esse 2 dividido por 1, ele é igual ao 4 dividido por 2, que também continua sendo 2, que é igual também a 8 dividido por 4. E se você for concordar comigo que se a gente continuar nisso aqui, você pode acabar chegando no 12 sobre 6. Isso aqui não é igual a 2, porque o número de cima não é o dobro desse aqui de baixo. Então, olha que interessante. Você transformou o 2
e um número com denominador 6, que é igual ao que você está querendo achar. Então vai ficar 12π sobre 6. Então é de 0 a 12π sobre 6. Isso aqui é igual um ao outro, só estou representando em uma fração diferente. Então vamos lá. Eu quero agora achar quais números eu tenho dentro desse intervalo. E como que eu faço isso? Somando k vezes π sobre 2 vezes π sobre 6. E é simples. E como eu vou saber que não passou de 2π? Se isso aqui, o número de cima, não for maior do que 12. É basicamente isso. Vou te mostrar aqui como é que funciona. Π sobre 6, agora, esse primeiro número, o k era 0. Agora eu quero fazer o k equivalente a 1. Então, π sobre 6, 1 vezes π sobre 2, é π sobre 2 simplesmente. Como é que você faz essa conta? MMC. É bem simples. Isso aqui muita gente às vezes nem precisa fazer para saber qual que é. Mas como a gente tem gente que ainda tem um pouco de dificuldade, eu vou falar resumidamente como é que você faz. Pega os denominadores, coloca eles um do lado do outro, passa um tracinho. Você vai começar a dividir esses números pelos primeiros números primos que você tem na sua cabeça. Vê se o 6 é divisível por 2. Ele é divisível por 2. O 2 também. Então você vai colocar, ó, 2 e você vai dividir. Dividindo os dois vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Então você tem 3 e 1. Qual é a meta? Chegar os dois números em 1. Aqui você pode dividir por 2? Não. Aqui por 2? Também não. Então vamos para o próximo primo. O número é 3. O próximo número primo é 3. Dá para dividir por 3. Então vai ficar 1 e 1. Chegou em 1 e 1, acabou. Você vai pegar os números que tem do lado da barrinha e multiplicar um pelo outro. 3 multiplicado por 2 dá 6. E o que é o 6? É o MMC. Você vai passar agora um traço, colocar o 6, e olha aqui o que você vai fazer. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes π é simplesmente π. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes π, 3π. Mais 3π. E quanto que dá essa conta? Π mais 3π. Isso aqui, ó, é 4π sobre 6. 4π sobre 6 é maior que 12π sobre 6? Não, porque o número do numerador ele é menor. Então, a gente consegue fazer essa equivalência quando o denominador é igual. Viu como é fácil quando você transforma o seu limite máximo? Fica bem mais fácil de você conseguir enxergar. Então, já que ele é um resultado possível, eu quero adicionar ele aqui no meu conjunto. Então, beleza. Eu achei que 4π sobre 6 é um resultado válido, então eu coloquei. Agora vamos para o próximo. π sobre 6 mais k sobre 2, eu quero colocar o k agora como 2. Então vai ficar π sobre 6 mais 2π dividido por 2. O que é? Multiplicar por 2 dividir por 2? Ah, pô, pode tirar, não tem necessidade. Soma só o π. E aqui embaixo é 1, está dividindo por 1. Faz o MMC, você vai descobrir que continua sendo 6. Sempre que você tem uma fração que um deles está dividindo por 1, só você repetir esse número de k. Divide por 6 e multiplica aqui, então vai dar π. 6 dividido por 1 dá 6, vezes π, 6π. E olha o que vai acontecer, isso aqui vai dar 7π sobre 6. Beleza, 7π sobre 6 é maior que 12π sobre 6? Não é. Então, ele é um resultado válido também. Vou colocar aqui, 7π sobre 6. Isso aqui tá deixando a gente um pouco confuso. Vou colocar aqui para você visualizar. Então, 7π sobre 6 é um valor que também entra. Beleza, se você for parar para pensar, aqui ele está indo, ó, π sobre 6, 4π sobre 6, 7π sobre 6. Percebe que esse número de cima só está somando 3π? Então, se você for por inferência, você vai descobrir que o próximo valor aqui, quanto que é? 10π sobre 6, porque está somando 3. Então, 10π sobre 6. Tá, você ficou meio confuso nessa parte? A gente pode fazer de novo só alterando o valor de k, não tem problema. A gente coloca π sobre 6 mais 3, que eu coloquei o k como 3, π sobre 2. Quando fizer o MMC, vai dar 6, divide por 6, multiplica, dá π, mais, divide por 6 dá 3, 9π. Isso aqui, 10π sobre 6. Fez a conta do 10π sobre 6. E 10π sobre 6 porque a gente sabia que era só somar 3. 10π sobre 6 é maior que 12π sobre 6? Não é. Então é um valor? Também é um valor. Você já percebe que isso aqui
esse resultado e esse resultado eu tinha achado naquele último vídeo, porém esses dois estavam fora, como se eles não existissem nesse conjunto. Mas eles são valores que entrariam para esse 2x. Com certeza, se você usar esses valores, você vai achar tangente de 2x raiz de 3, pô. Então, olha que interessante, a gente já tem 10π sobre 6. E eu falei que a regra é só somar mais 3 para achar o próximo, né? Então, se você somar mais 3, fica 13π sobre 6. 13π sobre 6 é maior que 12π sobre 6? É maior, porque o numerador é maior. Então, você vai usar ele? Claro que não, só de 0 a 2π. Fecha o seu conjunto de solução e esses são os 4 resultados possíveis. Percebe que houve uma mudança? Eu venho aqui apenas destacar qual foi o meu, como que eu posso dizer, minha falta de informações quando eu estava lidando com essa questão. Na minha cabeça inocente, na minha cabeça jovem, era muito jovem na época, aquilo lá fazia sentido, aquilo lá estava certo, eu estava completamente certo. E talvez eu tenha arrastado algumas pessoas, induzindo elas a colocar aquele resultado, e era um dia antes da prova. Galera, esquece aí. Bom, espero que eu tenha feito você entender. Então, para isso, eu vou consertar uma outra questão que eu fiz lá, que era do seno de 4x, usando esse mesmo raciocínio que eu fiz. Vai ser bem curto, porque eu não vou usar fazer do 0 a 2π, não vou ficar somando toda hora. Então, vai ser bem rapidinho, vai ser só nos reais, só para você aprender como que faz usando qualquer número se tiver nesse parênteses. Vou te mostrar agora como faz do jeito correto, do jeito certo. 2 vezes o seno de 4x menos 1. Vamos começar com a operação matemática básica. O 1 está subtraindo, você passa para lá. Somando, o 2 que está multiplicando aqui, você passa para lá dividindo. A gente fica com seno de 4x é igual a 1 sobre 2. O que eu falei para você no último, quando você tem isso aqui? Ignore o número que está aqui dentro desse parênteses. Trabalhe como se fosse um arco único. Seno de x é igual a 1 sobre 2. Quais são os números que tem o seno 1 sobre 2? Tem o 30, que é no primeiro quadrante, e o seno é positivo no primeiro e no segundo, então a gente tem também o 30, que está no segundo quadrante. Eles são opostos um do outro. Se você somar 180, você vai cair assim. Não vai ser no 150, não vai. Assim como que o 150, se você somar mais 180, você vai cair tipo aqui, no 30. Então não adianta você pegar, por exemplo, o 30 que é π sobre 6 e somar kπ. Porque se você somar kπ, você vai cair um número aleatório que não é o 150. Então você não pode usar. Gente, dava certo. Porque um era no primeiro quadrante e o outro no terceiro. Exatamente qual é o outro opostos? O segundo e o quarto. E aqui, infelizmente, não é. Então você não pode fazer isso. Porém, isso aqui não te impede de achar a maneira correta de fazer o conjunto de solução. Vou te mostrar aqui. Seno de x é igual a 1 sobre 2. Então o que a gente tem como conjunto de solução para isso aí? Nos reais, beleza? A gente tem, vamos lá, x pertencente aos reais. Então, que x é igual a π sobre 6, 2kπ, porque kπ você não ia cair nele, então você tem que fazer uma volta inteira para voltar. Ou 5π sobre 6 mais 2kπ, 1k pertencente aos inteiros, tá? Tá aí o conjunto de solução. E você faz o que nessa situação? Sendo que lá na última questão, você tinha uma operação bem... Nem tinha esse 2kπ, não tinha nem ou. Você não tinha mais de um resultado, você conseguiu fazer de uma forma só. Mas o princípio não vai mudar. Você vai pegar essa parte de cá, beleza? E você vai fazer isso e esse aqui. Você vai fazer dos dois. Então, como assim? Não entendi. Agora, já que eu achei o seno de x é isso aqui, então 2x, eu vou... 2x, 4x, que é o número que a gente está trabalhando, entendeu? Você faz de 1 e depois vai para o número que você está trabalhando. 4x, aí agora, π sobre 6 mais 2kπ. π sobre 6 mais 2kπ. E você vê que esse aqui está multiplicando, vai passar dividindo. E o que eu te falei? Você tem que dividir aqui e dividir aqui, porque é uma soma. Se for subtração, também. Se fosse uma multiplicação aqui, aí não precisava. Você poderia fazer só de um, estaria certo. Vai lá, meu mano. Divide isso aqui por 4. Então, x vai dar π sobre 24 mais 2kπ. Se você pegar esse 2 e dividir por 4, é como se fosse 1 sobre 2. É 1 sobre 2. Precisa multiplicar por 1? Não.
é só você deixar o que tá e dividir por 2, porque o 4 tá dividindo isso aqui, só de colocar sobre 2. Você achou. Só que isso aqui é tudo que você precisa? Não. Você ainda tem a outra parte da equação. Você vai fazer a mesma coisa usando... você vai fazer a mesma coisa, só que em vez de usar π sobre 6, fazer 5π sobre 6. E adivinha aqui que vai mudar no seu cálculo? Cara, só essa partezinha, ó, porque é π sobre 6, virou π sobre 24. Se é 5π sobre 6, vai ser 5π sobre 24, exatamente, mais κπ sobre 2, porque o 2κπ não mudou. Dividiu por 4, virou κπ sobre 2. Então, a gente achou esse valor. Como é que você faz o conjunto de solução? Exato, você vai usar os dois, pô, óbvio. Vai fazer a mesma coisa, já deixei a basezinha aqui, ó. X é igual, aí ó, π sobre 24 mais κπ sobre 2, π sobre 24 mais κπ sobre 2, ou 5π sobre 24 mais κπ sobre 2. E você vai colocar k pertencente aos inteiros e você vai finalizar. Rapaziada, esse aqui é o seu resultado, tá bom? Lá eu fiz de uma maneira meio porca, tudo bem? E aqui essa maneira é a mais exata. Se tivesse de 0 a 2π, ia dar um trabalhinho, porque você ia ter que ficar pegando esse número e somando com κ sobre 2, κ sobre 2, κ sobre 2, κ sobre 2, até chegar em 2π, ia dar bastante resultado, ia dar um trabalhinho. Sinceramente, ia dar um belo de um trabalho. Então, como é só nos reais, eu só queria fazer com que você entendesse qual o princípio para você entender arco duplo, triplo, quádruplo na equação trigonométrica e dá para fazer. Aí vamos supor que, tipo assim, coloco seno de 5x aqui. Uai, em vez de você dividir isso tudo por 4, você vai dividir por 5. Se fosse 2x, em vez de dividir tudo por 4, dividir por 2. Não parece muito difícil. E realmente não é. Então, espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Me ajudou, já serviu como uma lição, como um aprendizado para mim. E eu prometo que não acontecerá de novo, ok? E é isso, obrigado pela sua atenção, obrigado por ter assistido o meu vídeo, parado um tempinho do seu dia, para você ganhar um pouquinho de conhecimento, até porque conhecimento não ocupa espaço dentro da cachola, né? Isso aí, valeu!